que é nada mais, nada menos do que a cetose ovina ou caprina, né? Que acomete pequenos ruminantes no terço final da gestação, enquanto que esse distúrbio metabólico na vaca, né, acontece no pós-parto, né, geralmente no pós-parto imediato, com algumas semanas aí do pós-parto, ela pode acontecer. No entanto, nós temos outra diferença importante quanto à epidemiologia, se a gente comparar a vaca e comparar as fêmeas dos pequenos ruminantes, que é a questão de tanto que é fatal essa enfermidade, né? Nós vamos bater muito nessa tecla hoje, eu quero que vocês finalizem a palestra sabendo disso, né, entendendo essa questão, que enquanto que na ovelha e na cabra, né, a cetose ovina e caprina, que é denominada toxemia da prenhez ou toxemia da gestação, ela é quase que em sua totalidade fatal, né, então nós temos uma taxa de letalidade muito alta. Aqui nas vacas, na cetose bovina, nós temos uma morbidade alta, tá, com uma natalidade baixa. Né? Então, o que eu quero dizer que na grande maioria das situações em vacas de leite, né, que nós falaremos especificamente desse sistema de produção para a aptidão leiteira, né, nós temos a doença cometendo muitos animais, no entanto, nós temos essa doença de uma forma branda, que é denominada subclínica. Então, na grande maioria das situações, os animais apresentam a cetose subclínica. Poucos vão apresentar a cetose clínica, e tá aí o grande problema, tá aí o grande gargalo quanto ao prejuízo econômico que essa enfermidade acarreta, né? Enquanto que nas ovelhas e nas cabras, a cetose pré-parto, denominada toxemia da gestação, ela acontece e ela 100% das vezes visíveis, né? E quando você detecta, muitas vezes não consegue nem intervir para salvar a matriz e os seus produtos, né? Que é muito comum também acontecer em gestação gemelar ou trigemelar ou então de fetos muito grandes. Já aqui nas vacas, né, o grande problema é a cetose silenciosa, é a cetose subclínica, que também, né, podemos traçar um paralelo com a mastite. Né? A mastite, quando ela é clínica, quando vai lá o ordenhador, né, antes de colocar a teteira, né, faz o pré-dip, faz todo o processo da ordenha, porém, ele detecta, né, na caneca telada, no fundo preto, que existe grumo naquele leite, naquela secreção láctea, é fácil dele detectar, olha, essa vaca tem que ser separada, ela tem que ser tratada, ela está com mastite clínica. O problema é quando a gente não vê, né? E é a mesma coisa que nós vamos relacionar aqui quanto à cetose. Quando a gente não detecta, quando ela é subclínica, ou seja, quando ela é silenciosa, é aí que é a mesma coisa que a gente correlacionar para o produtor, né, que o tanque de resfriamento da sala de ordenha está vazando. Tá com vazamento, quer dizer, o leite está escorrendo pelo ralo. Então, nesse caso, se a vaca está com cetose, ela vai deixar de entregar leite para esse tanque de resfriamento. Quer dizer, ela vai ter uma menor produção, essa menor produção, a princípio, é silenciosa, ela é muito sutil, só que quando você põe na ponta do lápis isso dia após dia, e quando acomete um rebanho, e aí às vezes em 40% de morbidade que a gente pode relacionar em momento pós-parto, é aí que nós temos o prejuízo econômico desse produtor de leite. Né? Então, pessoal, tá passando direitinho, né, Nara? Tá tudo ok, né? Qualquer coisa você me avisa. Tudo ok. Só para a gente contextualizar, né, nós temos hoje, pessoal, no Brasil, né, o segundo maior rebanho bovino do mundo, né, com dados aí do IBGE recentes e já um pouco defasados, em torno de 215 milhões de cabeças. E aí nós temos uma divisão, né, não homogênea entre produção de leite e produção de
corte, né? Que hoje em dia a gente relaciona muito mais, né? Quando a gente fala em produção de leite, já vem a imagem qual na nossa cabeça? Exatamente essa. Vacas holandesas, preto e branco, né? Às vezes uma Jersey, par de Suíça, muito raramente, né, outras raças, algumas cimental, às vezes de dupla aptidão, mas na grande maioria a gente está falando de vaca holandesa, ou seja, raças taurinas. Enquanto que quando a gente fala de produção de corte, né, nós já pensamos exatamente nessa imagem, no manejo extensivo, animais criados a pasto e o famoso Nelore, o famoso gado zebuíno, que é o gado branco, é a vaca branca que nós temos com grande popularidade no nosso país, né? E aí, quando a gente vê hoje, pessoal, ainda mais falando agora em tempo de pandemia, né, com muita crise econômica acontecendo, quem vai ao mercado comprar 1 quilo de carne está vendo quanto, né, isso tudo está sendo hoje em dia rentável para o produtor, né? Se tem algo que está realmente sustentando o nosso Brasilzão é a agropecuária, né? Então, tanto o produtor, o agricultor esse ano vendendo saco de soja aí a 160, 170 reais, agora vendendo milho super bem, quem está conseguindo colher milho, né? Tanto o produtor, o terminador, né, de gado de corte. E enquanto isso, né, o gado de leite, ele ainda vai, né, sempre o produtor de leite, ele está sempre se debatendo, né, porque agora o insumo está muito caro, né, visto que o concentrado dessas vacas para manter um nível energético lá em cima, né, uma energia metabolizável lá em cima, para que tenha uma ótima produção de leite, está muito caro, visto que, né, o alimento está muito caro. Então, isso acaba refletindo lá na gôndola do supermercado, né, no preço que a gente está pagando também no litro de leite, que também aumentou. Quando a gente vai falar da distribuição, pessoal, né, do rebanho bovino no nosso país, ele está muito mais concentrado no centro-oeste e no norte, especialmente relacionado ao gado de corte, tá? E menos comum na nossa região aqui, sudeste, tá? Só que quando a gente vai falar de grandes bacias leiteiras, a gente está relacionando sudeste e sul, que nós já vamos ver, tá? Então, por mais que a gente pense aí, gado de corte, animal confinado, muito raramente, hoje em dia a gente vê a necessidade de precocidade, né, aumentando muito, né? Então, se a gente pensar anos atrás que o produtor, para poder fazer cria e recria, demorava para entregar num frigorífico, às vezes 48 meses, né, para engordar um bezerro, para fazer a recria de um bezerro, para fazer o crescimento e terminação dele, hoje em dia a gente tem aí animal sendo abatido com 18, com 19, 20 meses, né, 24 meses, vamos dizer assim, pelo menos caiu pela metade, se esse produtor, ele está conjuntamente trabalhando com genética e com nutrição, né, com melhoramento genético, com nutrição e, claro, com sanidade, né. E quando a gente fala da produtividade de leite, pessoal, nós também estamos caminhando para uma melhoria, né. Se a gente vê os produtos da pecuária, a gente também está entre os bilhões de litros aí produzidos, né, por ano, nós também estamos entre os melhores produtores do mundo. Só que aí que está. Nós temos ainda, pessoal, uma produtividade aquém do que nós deveríamos, né? Então, ainda o leite não é suficiente para atender o mercado consumidor, né? Aqui está mostrando aqui só para vocês terem ideia de unidade de federação, que o Mato Grosso, que é o que tem mais, né, cabeça de gado. Em relação aos municípios, São Félix do Xingu, no Pará, né, e a gente vê aqui o Minas Gerais como o terceiro maior estado que contém a maior quantidade de cabeças aí no nosso país, tá? Aqui a gente vê o número efetivo de bovinos só crescendo, né, então a gente vê aqui que é um crescimento contínua, que deu uma leve caída em 2017, porém a gente vê que continua aumentando. Por quê? A necessidade do mercado consumidor continua aumentando, querendo ou não, continua sendo uma atividade rentável, né? E agora cada vez mais, porém nós temos que sempre lembrar que tem o ciclo do boi, né? O ciclo da arroba aqui, hoje está lá em cima na montanha russa, daqui 2, 3 anos pode estar lá embaixo.
Porém, o produtor, eu acho que continua sabendo lidar com isso, os que já estão na atividade faz tempo, e os que estão sendo aclamados agora a entrar na atividade, tem que se alertar disso, né, porque tanto para bovinos de corte quanto para bovino de leite, a gente tem ciclos de produção que sempre são variáveis de acordo também com os ciclos agrícolas, né, e agora, em termos de pandemia, em relação à crise econômica, nós temos ainda uma instabilidade ainda muito maior. Aqui, se a gente olhar por região, pessoal, aí o vermelhinho é a centro-oeste, né, então a gente vê que hoje em dia, com certeza, nós temos um crescimento exponencial aí, tanto na região centro-oeste quanto na região norte, e está, sim, correlacionado com o aumento de rebanho de corte, né, animais que são criados aí para o abate. E na hora que a gente vê aqui, né, então eu coloquei aqui esse gráfico mostrando a produção, a variação anual de quantidade de leite cru, na verdade, adquirido pelos laticínios, e Minas Gerais é o primeiro, né, em relação ao país todo aí na produção, e com aumento ainda relacionando 2017 para 2018. O que eu quero dizer com isso? Será que aumentou a quantidade de vaca, né, para aumentar a quantidade de leite? E aí é que eu quero falar para vocês, porque está totalmente relacionado aí com a doença que a gente vai discutir hoje. Pessoal, infelizmente, né, o que eu falei para vocês em relação à produtividade do nosso país é muito aquém quando a gente correlaciona, por exemplo, com os Estados Unidos, com países da Europa, com Nova Zelândia, né, nós temos ainda um rebanho que tem uma capacidade produtiva diminuída. O que eu quero dizer? Né? Se aqui nós temos 10 vacas, né, do sítiozinho lá do Bastião, que vive lá no interior de Minas Gerais, tem lá as vaquinhas de leite, ele ordenha os animais manualmente, né, com o balde ao pé, ele tem 10 vacas comendo a mesma coisa, praticamente, que 10 vacas aqui no freestyle do seu, sei lá, Ronaldo, na bacia leiteira de Arizona, no Goiás, comem. Só que uma vaca dessa daqui produz, em média, 60 quilos de leite no dia. Enquanto que no sítio lá do Bastião, no interiorzinho, né, ele tem 10 vacas que, para produzir a mesma coisa que 10 vacas aqui, ele teria que lutar e muito. Então, às vezes, ele tem ali 6 vacas produzindo que uma vaca produz aqui. Então, o que eu quero dizer, pessoal, se a gente observar gráficos ainda, dados, né, que a média de produtividade, ou seja, a quantidade de litros, né, por vaca, por ano, nós temos ainda muito o que trabalhar no nosso país. O que eu quero dizer é que a gente ainda precisa trabalhar muito com seleção genética, muito com nutrição, né, e ainda muito com sanidade, para que esse tripé, né, consiga sustentar uma melhor produtividade. E isso tudo demanda o quê? Tecnologia, demanda ética, né? Nós temos ainda, infelizmente, muitos animais sendo comercializados, por exemplo, com brucelose e tuberculose, gente. Né? Então, tirando o GTA com atestado negativo, animal que está sendo comercializado e, na verdade, deveria ser sacrificado. Então, assim, quem já foi para o campo, quem já trabalhou no campo, com certeza já se deparou com situações como essa, né? Então, eu, por exemplo, dava assistência na região de Botucatu, no meu período de pós-graduação, trabalhava no final de semana, e pude diagnosticar animais, assim, cerca de 10% do rebanho positivo para tuberculose, só para vocês terem ideia. Eram animais assintomáticos, animais vistosos, bonitos, porém tinham sido adquiridos de uma outra propriedade, de outro estado, e veio com atestado negativo, mas na época a proprietária não tinha assistência veterinária, o exame não foi refeito, esses animais não ficaram em quarentena e acabaram contaminando alguns do rebanho. Um grande prejuízo econômico, além de ter um grande problema pensando em aspecto zoonótico, né, pessoal? Então, nós temos que trabalhar muito ainda para melhorar essa condição de produtividade. E a cetose está no meio disso, tá, pessoal? Aí na hora que a gente vê, ó, produção de leite, a gente vê
tanto o sul como o sudeste, como as regiões mais produtoras, tá? E isso a gente vê essa curva aí só crescendo, por quê? Eu com certeza consigo relacionar isso, pessoal, com a condição climática, né? Se a gente pegar, então, aí, Unai, né, hoje aqui eu estou em São Paulo, capital, não estou em Unai, por isso que eu tô com essa blusa de frio, senão eu estaria, acho que, de regata dando palestra para vocês, porque Unai não faz frio, é muito difícil, né? Enquanto que, já aqui no Sudeste, nós já temos uma condição mais favorável, pensando em estresse térmico dessas vacas leiteiras, né? Que já são, na maioria das vezes, raças taurinas, não adaptadas ao calor, e que realmente sofrem, né, de estresse térmico. Por isso, acabam se desenvolvendo melhor, tendo uma produtividade melhor, quando a gente vê do sudeste para baixo do nosso país aí, então nós temos grandes bacias leiteiras em Minas Gerais, sim, né, temos no interior de São Paulo, temos no Paraná, e eu vou comentar delas, como, por exemplo, a região de Castro e Carambeí, Ponta Grossa, aqui a região dos Campos Gerais do Paraná. Pessoal, aqui eu pude fazer meu estágio curricular, na Pioneiros, uma empresa que fica localizada em Carambeí, rodei muito essa região aqui, e eu posso dizer assim, né, que tem mais vaca do que gente. Então, é uma região extremamente produtora, com uma produtividade que aí sim nós podemos equiparar com países desenvolvidos, né? A região aqui do Triângulo Mineiro também, a região aqui de Orizona, aqui no sul do Goiás também nós temos regiões produtoras muito, muito de excelência, né? E inclusive a região de Unai aí está no meio, está como a nona maior produtora do país, né? Então, Patos de Minas, claro, né? A região de Patrocínio, muito importante, né? Aí Lavra já está mais para o sul aqui, né? Então, pessoal, o que eu quero dizer? Que em relação à produção total de leite, nós ainda estamos engatinhando. Porém, nós temos bacias produtoras que são muito especificadas, já muito tecnificadas, e que sim conseguem atingir uma produtividade adequada, pensando no que é ideal, pensando no que é o que aquela vaca come, qual é a capacidade produtora dela, o quanto ela vai dar de retorno pelo que ela está comendo. Que é isso que a gente tem que pensar para o produtor conseguir fechar a conta no final do mês, né? Então, pessoal, o que a gente vê? Mas por que a Bianca está falando tudo isso? Para que vocês entendam a questão da etiopatogenia da doença, e em relação também à epidemiologia da doença. Nós temos essa imagem aqui, ó, da década de 50, a maioria dos animais eram criados assim, né, em regime semi-intensivo ou em regime extensivo mesmo, né, e hoje em dia a gente vê as grandes criações, as grandes propriedades de leite, e na maioria em taistal, em freestyle ou taistal muito raramente a gente vê, que é aquele regime que a vaca fica em confinamento total, com uma coleira, ela só deita e levanta no mesmo lugar. Agora o freestyle, aqui ela tem possibilidade de vir para o coxo comer, ou ir na cama, deitar, né, repousar e ruminar. E aí, quando a gente vê uma imagem dessa daqui, a gente sabe que o produtor está no caminho certo. A gente olha para cá, a gente vê que o animal está confortável, está deitado, na sua grande maioria, numa cama seca, né? O animal está confortável ruminando. E se a vaca está ruminando, ela está produzindo energia. Se ela está produzindo energia, né, ela está absorvendo energia através de toda a metabolização de gliconeogênese que nós vamos comentar, e essa energia está indo para onde? Para a glândula mamária, que é o fim produtivo dela, certo? E nisso também, ela muito provavelmente já está prenhe, também está com o ciclo reprodutivo em dia, né? Porque se ela tem saúde ruminal, ela vai ter todo o resto. Então, isso é importante da gente observar. Aí, pessoal, quando a gente fala de doença metabólica, muito raramente a gente está falando dessas vaquinhas aqui, ó, né, que é o bastião lá, ó, ordenhando manualmente, né, ou então essa ordenha que é aqui com o sistema vácuo de teteira, porém está com o bezerro ali preso, né, aquele sistemão que o animal fica
né, deixa ali um pouquinho de leite núbere para alimentar o bezerro, à noite aparta, fica à noite apartado, de manhã ordenha, né, então uma ordenha por dia, o resto do dia o animal fica com o bezerro ao pé, que é uma condição de criação, diremos assim, de subsistência, né, então é muito difícil essa vaca apresentar enfermidade metabólica, tá, gente, porque a exigência que a gente está impondo, o desafio que a gente está impondo sobre ela, é muito tranquilo em relação a essa vaca aqui, que muitas vezes está sendo ordenhada 3 vezes por dia, tudo bem, tem uma boa fonte de volumoso, uma boa fonte de concentrado, vai ter uma boa fonte aí de energia, de proteína, né, para que, de extratetério, porém, essa vaca é uma usina, né, então, assim, ela precisa de muito combustível para poder gerar o leite, para poder produzir o leite que a gente deseja. E aí a gente vê fotos também, gente, começa daqui, não sei se vocês já ouviram falar, mas essa imagem aqui é da propriedade que chama Fazenda Colorado, fica no município de Araras, interior de São Paulo, produtora do leite Xandô, é uma fazenda que a gente categoriza como leite tipo A, uma granja, né, leiteira, que tem todo o ciclo completo, né, de produção, e aqui, gente, vejam o grau de tecnificação dessa produção, né, essa vaca aqui pode ter cetose, sim, né, porque ela é muito exigida, numa fazenda dessa, o grau de monitoramento que nós temos com as vacas é intenso, então, consequentemente, o prejuízo econômico, ele é também abatido, ele também é diminuído, porque a vigilância, ela é constante. Visto que a exigência, ela é grande, o animal, portanto, tem que ser monitorado, e nós vamos ver como, tá? Então, aqui, para vocês terem ideia, o animal entra, né, é um sistema de carrossel, de ordenha, isso fica girando 24 horas por dia, eles têm lá quase 2.000 vacas em lactação, tá? Então, o que a gente vê? De tudo que nós discutimos até agora, que o aumento da demanda do mercado consumidor, pessoal, levou, né, à necessidade de intensificação da produção. No intuito de quê? De aumentar, de elevar a produtividade. Elevar aquela quantidade em litros por vaca por ano, né? Aquilo que eu falei para vocês que ainda a gente não está equiparado com países desenvolvidos. Com isso, a gente colocou esses animais em freestyle, ou então em sistema de compost barn, para que esses animais andem menos, para que esses animais gastem menos energia, e que a energia realmente consumida seja direcionada para a produção de leite. Porém, pessoal, quando a gente tem algum desequilíbrio nesse sistema, a gente tem o aumento das doenças metabólicas e nutricionais. E aí, quando a gente fala do conjunto porpério de vaca de leite, nós estamos falando de um conjunto de enfermidades que podem acontecer nesse período de 3 semanas antes, 3 semanas depois do parto, que é um momento de muita tensão, de muita cautela com a vaca de leite, porque é nesse momento que esse animal vai ter a hipocalcemia puerperal, que é a febre do leite, né? É esse momento que o animal, consequentemente, pode ter, né, retenção de placenta, da retenção de placenta, pode ter meiotrite puerperal aguda, né? Consequentemente, o animal não vai voltar a ciclar, vai ter que ser tratado, esse animal vai demandar custo de medicamento, esse animal vai demorar o retorno ao cio, por isso o período de serviço vai elevar, consequentemente, o intervalo entre partes vai se elevar, né, aquela questão que a gente quer redondinha, um bezerro, vaca, ano, já vai ser quebrada, né? E nesse momento também que nós temos os transtornos digestórios, né? Como consequência, muitas vezes, ou associada à cetose, nós temos o deslocamento de abomaso, né? E nesse período também que a gente tem um especial cuidado aí com uma diminuição, né, da resposta imunológica, o animal pode ter também a maior predisposição a adquirir, por exemplo, uma bronquipneumonia, né, as enfermidades de casco nós também temos que salientar como algo que pode levar à cetose, porque esse animal pode ter dor, né, a locomoção, portanto, esse animal não vai conseguir chegar no coxo para se alimentar, então, se a gente pensar aí em transtornos reprodutivos, problemas podais, né, nós estamos falando aí de 2, e mastite, né, então,
glândula mamária, sistema locomotor, especificamente casco de vaca leiteira, e problemas reprodutivos, nós estamos falando de outro tripé, né? Vamos falar tripé da desgraça da vaca de leite. Então, nós temos que tomar cuidado com todo, né? Todo esse panorama que a vaca passa, né? E em especial para essa fase de transição, temos que ainda ter um maior cuidado em relação aos outros períodos. Então, pessoal, quando nós falamos da cetose, né, nós estamos falando num distúrbio, né, de energia, de um déficit de glicose, tá? Então, pode acontecer numa vaca com um score de condição corporal como essa aqui, né, era uma vaca lá do Paraná, que eu brincava, denominei Salame, o apelido dela, porque como vocês veem aqui, a gente não consegue nem localizar, eu não conseguia palpar as apófises transversas, não conseguia palpar a tuberosidade isquiática, nem a tuberosidade ilíaca, com muita dificuldade, você consegue visualizar aqui, né? Era uma mesa de centro. Então, é uma vaca que, num pós-parto, é muito predisposta a desenvolver cetose, nós vamos entender por quê. E a cetose é diretamente relacionada com o pós-parto imediato, como eu comentei com vocês, que nós vamos entender aí, devido a essa alteração metabólica que a vaca tem, devido ao processo do parto, tá? E a especial demanda de energia para a produção de leite, tá bem? Então, pessoal, como eu comentei, é uma enfermidade que acontece muito mais predominantemente em vacas leiteiras. Vacas de corte, nós não vamos ver cetose, tá, pessoal? Muito difícil. Por quê? Porque exatamente a exigência metabólica, a demanda energética para a produção de leite, que causa esse transtorno metabólico na vaca, né? Então, nós temos essa desordem no metabolismo, que acontece exatamente devido à produção de leite que acontece aí no início da lactação, que é concomitante a um processo fisiológico da vaca, que no final da gestação, ela já vai estar com uma ingestão de matéria seca diminuída de forma fisiológica. Por quê? Pensem vocês o tamanho da vaca, né? Pensem daí o tamanho do bezerro ocupando, o que ele está ocupando dentro, né, do abdômen dessa vaca. Bezerro, mais líquido amniótico, mais líquido lantoidiano, mais os envoltórios fetais. Quer dizer, o útero está enorme. Se o útero está enorme, ele está empurrando o rumen. Ou seja, o rumen, que é o pré-estômago, né, com a maior capacidade volumétrica aí do ruminante, né, ele não vai conseguir se expandir adequadamente. Consequentemente, essa vaca vai estar com o estômago espremido. É a mesma coisa de uma mulher gestante, ou sétimo ou oitavo mês de gestação. Ela não vai conseguir comer um pratão de feijoada, né, de uma vez só. Por quê? Porque o bebê está empurrando o estômago dela, então ela vai ter que comer pouquinho e várias vezes por dia. Mesmo acontece com a vaca, né? E traçando paralelo novamente com os pequenos ruminantes, né? A ovelha e a cabra, no caso, tem a maior demanda energética no final da gestação, no terço final, para finalizar, na verdade, para o desenvolvimento de 70% dos seus produtos ocorre nesse período final da gestação. Então, no caso da vaca, no final da gestação, 30% a mais de demanda ocorre para finalizar, né, a formação do bezerro. E no início da lactação, no momento pós-parto imediato, o aumento daí é de 75% a mais de necessidade energética. Então, é nesse momento que ela entra em balanço energético negativo, patológico, se ela não for bem manejada. Então, pessoal, nós não queremos uma vaca parindo nem muito magra, com score 1,5, como tá essa daqui, nem 4,5, 5, como a gente viu na foto anterior, tá? A gente quer uma vaca tanto no momento de concepção, de monta ou de inseminação, ou de TETF, em torno de 3, num score tranquilo, né? Um score intermediário desejado. Ela tendo a concepção nesse período, assim como o parto nesse período, nesse score. Porque senão, se ela tiver muito magra ou muito gorda, a necessidade de mobilizar a gordura é muito maior,
né? E aí, ao passo que ela mobiliza a gordura, ela vai entrar em cetonemia e vai ter a manifestação de cetose, tá? Então, pessoal, a gente tem aqui, olha, um gráfico mostrando a prevalência de cetose por semanas de lactação. Então, acontece, a maior prevalência, em termos de 25, 30%, acontece aí de 3 semanas no pós-parto, que vai ser coincidente, pessoal, ao platô, né, do que nós temos de início do pico da lactação, porque nós sabemos que o início da lactação, então, o leite, ele é colostro, né, teremos o leite de transição aí até 3, 4 dias, uma semana, né, de pós-parto. Depois nós conseguimos observar um aumento bem exponencial, né, da produção de leite desse animal, atingindo um platô, um pico de lactação lá em torno de 4, 5, 6 até 8 semanas de pós-parto. E aí, é exatamente nesse período de elevação, de aumento de produção de leite, que nós temos a maior chance de observar a cetose, tá? E aí nós vemos o quê? Que os dados de literatura comprovam, quando o animal ele tem mais do que 3,5 de score de condição corporal, ele já tem mais de 2 vezes mais chance de desenvolver a cetose no período pós-parto, devido ao balanço energético negativo. Eu vou falar muito isso, né, de balanço energético negativo, pessoal, mas para vocês entenderem, é o que, eu não sei se como que é o público aqui da palestra, né, deve ser heterogêneo em relação ao período aí da faculdade, né, mas para vocês entenderem, a vaca comer menos do que ela precisa, né, ou seja, a demanda dela é maior, né, em relação ao consumo. Então, a gente tem uma necessidade elevada, né, porém um consumo diminuído. Portanto, esse animal vai entrar em balanço energético negativo. E isso acontece de maior frequência aí, do 8º dia até a 6ª semana no pós-parto, né, quando tem exatamente diminuição do apetite, porque tem a ação dos hormônios estrogênicos para desencadear o parto, né, e outros fatores aí relacionados com a mudança da dieta, né, um animal que estava numa dieta de período seco, né, com uma quantidade de energia metabolizável menor, né, um animal que muito provavelmente, ou deveria estar pelo menos numa dieta aniônica, tá, que já diminui um pouco a palatabilidade, que é exatamente para prevenir a hipocalcemia, tá. E aí, nesse período de balanço energético negativo, o animal, ele não consegue obter energia totalmente da dieta, né? E aí, a gente tem uma particularidade no ruminante, que a gente já vai ver a seguir, que a glicose no ruminante não é absorvida diretamente do alimento, como acontece, por exemplo, em carnívoros, né? Tem todo o processo de ruminação, ou seja, tem todo o processo de fermentação desses carboidratos facilmente digeríveis, né, para poder obter daí os ácidos graxos voláteis ou de cadeia curta, para lá no fígado poder produzir os precursores da glicose. Então, nesse momento que nós vamos ter, então, a mobilização de tecido adiposo, a quebra de gordura para obter energia. E essa quebra, toda essa mobilização acontece no fígado, né? E aí vai produzir os corpos cetônicos, que serão as fontes de energia para esse animal que está com déficit energético. E os 3 principais que podemos citar é o beta-hidroxibutirato, que nós vamos falar bastante dele, o acetoacetato e a acetona. E aí, a partir do momento que esse animal tem acúmulo desses corpos cetônicos no organismo, nós denominamos cetonemia. Essa cetonemia, em quantidade exacerbada, vai gerar um quadro patológico, que nós denominamos de cetose. E esse quadro pode ser tóxico, né? O que vai determinar sinais clínicos, né? E até sinais clínicos neurológicos, que nós vamos falar mais adiante. Então, pessoal, só para a gente lembrar da questão da fermentação no rumen aqui, né, os ácidos graxos de cadeia curta, nós temos que lembrar dos 3. E sabendo que esses 3 têm diferentes proporções na sua produção. Né, claro que, de acordo com qual é o carboidrato que vai ser degradado pela microbiota ruminal, né, nós teremos também uma proporção diferente. Mas, em grande maioria, a produção é de acetato, menor produção de butirato e 20% de propionato. E é exatamente o propionato que é o precursor da gliconeogênese no fígado,
somando-se aos aminoácidos, que vão ser precursores de glicerol e lactato, que vai ser aproveitado depois pelo toda aquela bioquímica linda, maravilhosa que nós temos, né? Se a gente pensar no ciclo de Krebs e etc., a bioquímica ruminal é muito bonita, mas é a partir daí que nós vamos ter, então, a mobilização, ou o aproveitamento de glicose propriamente dito pelo ruminante. O acetato, nós temos que relacionar ele, né, que é o mais predominante, com o metabolismo de lipídios, de gordura. É ele que vai determinar a porcentagem de gordura no leite, que é um dos indicadores de qualidade de leite, né? Aqui a gente sua a camisa para obter 3% de gordura no leite, né? Enquanto que a gente vai na Europa, a gente vê lá as vacas com tranquilidade produzindo 3,5% de gordura no leite. O butirato, ele vai ajudar a questão da mobilização da gordura no fígado, que também vai predispor à produção dos corpos cetônicos. E aí, ele vai se degradar em ácidos graxos livres, né, que vai também no fígado acabar produzindo corpos cetônicos. E aí, pessoal, diante de toda essa metabolização hepática, é por isso que nós temos que correlacionar com o grau de insuficiência que esse animal pode atingir, né? Então, uma das consequências da cetose é a insuficiência hepática. Por quê? À medida que o animal tem a quebra de gordura, e essa gordura é metabolizada no fígado para produzir corpos cetônicos, nós temos os hepatócitos se enchendo de gordura. Esse processo, que vai ser um processo degenerativo, nós denominamos de degeneração gordurosa, ou esteatose hepática, o famoso fígado gorduroso. Então, à medida que os hepatócitos eles se enchem de gordura, eles vão ter prejuízo quanto à sua função. Tanto a sua função, né, de lixão do organismo, como processo digestivo, né, quanto até do sistema imunológico-fagocitário, ou seja, a gente vai ter um prejuízo também no sistema imunológico, né, e também quanto à síntese proteica. Então, esse animal acaba tendo, né, a longo prazo, uma alteração também quanto à produção de proteínas, e isso é importante a gente saber, tá? E aí, pessoal, nós temos que lembrar outro detalhe, né, que de acordo com o que nós falamos, que a glicose não é obtida diretamente do alimento nos ruminantes, nós temos que lembrar também a relação de insulina e glucagon, que são os hormônios, né, secretados pelo pâncreas endócrino, e eles têm efeitos antagônicos. Só que nos ruminantes, essa relação, ela não é a mesma coisa que nos seres humanos, né? Então, a gente pensa o quê, pessoal? Vamos lembrar um pouco da fisiologia. A gente está aqui, né, esperando a professora, pelo amor de Deus, acabar de falar, todo mundo com fome, querendo jantar, né? E aí você pensa, nossa, eu tô com gosto na boca de fome. Esse gosto que vocês estão sentindo de fome, gente, quem não fez aí uma boquinha de café da tarde, é o beta-hidroxibutirato sendo liberado, gente. Nada mais, nada menos do que o seu organismo está quebrando gordura para obter energia. Só que o seu pâncreas está entendendo que você está entrando em hipoglicemia e, portanto, ele está secretando glucagon. O glucagon, ele vai fazer o quê? Ele vai retirar a glicose estocada nas células e jogar na corrente sanguínea, para que você não tenha uma hipoglicemia, para que você não desmaie aí, no meio da palestra. Enquanto que o pessoal que acabou de jantar ou fez uma boquinha aí antes da palestra, acabou de tomar um café da tarde, o pâncreas vai falar, opa, estou em hiperglicemia, estou vendo hiperglicemia nessa corrente sanguínea, eu tenho que pegar essa energia em excesso e estocar nas células. Quem faz isso? A insulina. Então, a insulina estoca energia, o glucagon retira e põe na corrente sanguínea. Essa relação, ela é estável, né, nos seres humanos, nos carnívoros. Agora, nos ruminantes não acontece dessa forma. Por quê? A relação, ela é diminuída, ela não é exatamente como acontece nas outras espécies. Então, diante da menor secreção de insulina, não vem uma grande secreção de glucagon. O que vai acontecer? Diante da falta de ingestão de alimento, né, o organismo vai entender que ele precisa quebrar a gordura. E quanto mais gordura, ou seja, aquela vaca gorda lá, salame, quanto mais gordura vai ser quebrada. Então, ocorre o processo de cetogênese lá no fígado. E aí, a gente tem o processo de cetonemia, o acúmulo de corpos cetônicos no organismo. Consequentemente, essa cetona, ela vai ser direcionada, ela vai ser entendida como
glicose como energia. O que acontece? O organismo pensa, estou em hiperglicemia, preciso produzir insulina para não ter hiperglicemia. O que acontece, gente? Retroalimentação negativa. Isso vira uma bola de neve. Por quê? Porque o animal daí secreta a insulina estoca nas células, e aí, de novo, o animal entra em hipoglicemia. Faz de novo, então, a lipólise faz mais cetonemia, faz mais produção de insulina, a produção de insulina vai fazer mais hipoglicemia. E nisso, pessoal, a gente não tem, então, recrutamento do glucagon como acontece nos carnívoros ou nos seres humanos, tá? Não dá tempo dele ser recrutado, porque a lipólise vai continuar acontecendo diante do fato do animal estar em balanço energético negativo, não estar ingerindo alimento. Então, a gente tem que lembrar dessa questão, porque no ruminante, essa relação insulina-glucagon, ela é bem diferente. Outro ponto é que, no animal prenhe, pessoal, é fato que no final da gestação, nós temos resistência insulínica periférica, né? Então, isso acontece de forma fisiológica, tá? Assim como no ser humano. O que eu quero dizer com a resistência insulínica periférica? Quero dizer que a insulina, né, ela vai ser resistente aos tecidos periféricos, visto que todo o processo de absorção de energia vai ser direcionado para a placenta, vai ser direcionado para o útero gravídico. Então, nos tecidos periféricos, né, ocorre essa resistência para que não tenha a absorção da glicose, para que não tenha a estocagem de glicose, e sim ela seja totalmente direcionada para o útero gravídico. Isso também acontece na mulher, isso é fisiológico. Eu observei também nas minhas ovelhas, né, no meu doutorado, embora elas não tenham tido toxemia da prenhez, elas tiveram um marcador, né, o índice de resistência à insulina elevou muito perto do parto, porque realmente toda a energia era direcionada para o útero e não para a musculatura, por exemplo, né, musculatura esquelética, ok? Então, diante disso, pessoal, nós temos que pensar, então, a etiologia entre clínica e subclínica, que eu comentei no começo com vocês, né? Então, quando a gente tem a cetose clínica, a gente vai ter apresentação de sinais clínicos, inclusive alterações neurológicas, tá? Essa é a mais diagnosticada, porque facilmente você consegue visualizar uma vaca que não está bem, né? Porém, ela é menos comum. Enquanto que a subclínica, ela não apresenta nenhuma manifestação clínica, a não ser uma queda silenciosa na produção de leite. E aí, o que acontece? O acúmulo de corpos cetônicos, ele é prejudicial ao organismo, né? Ela é muito mais prevalente, porém, a falta de diagnóstico é o que determina os prejuízos econômicos, como eu comentei. E aí nós temos a cetose, que ela pode ser primária, né, naquela vaca que tem uma condição corporal normal ou elevada, então ela tende a ser aquela mais gordinha, que tem acesso a uma ração, a uma dieta de boa qualidade, tem uma capacidade digestiva ok, porém ela está em balanço energético negativo por uma questão de não planejamento da densidade energética que ela vai ingerir nesse momento de pós-parto imediato. A secundária, pessoal, acontece bastante, né, que é decorrente da menor ingestão de matéria seca como consequente de outra doença concomitante, que eu comentei com vocês que é bastante comum nesse período de transição, como o deslocamento de abomaso, como a retículo peritonite traumática, né, que é a ingestão de corpo estranho, geralmente metálico, a metrite, a mastite ou até a broncopneumonia. Então, de acordo com a doença, o animal tende a comer menos ainda. Se ele não está ingerindo alimento, ele vai fazer balanço energético negativo, patológico e vai fazer cetonemia. Ainda a gente tem a fonte alimentar, que é quando tem, por exemplo, muito butirato na silagem, o que vai diminuir a palatabilidade, consequentemente, esse animal vai comer menos ainda. Aí nós temos a cetose da vaca magra, que é aquele processo de inanição, que é aquele score corporal horrível, alimentação ruim, né? Então o animal vai ter deficiência de propionato e também de proteína na dieta. E o animal já não tem reserva corporal. Então esse animal, ele vai catabolizar literalmente, vai ter processos clínicos mais severos. E aí, quando a gente também tem alguma deficiência nutricional mais específica, como de cobalto ou de fósforo, também elevarão a porcentagem de ocorrência de cetose.
tá? E aí, o que a gente tem de sinal clínico, pessoal? Então, inicialmente, esse animal vai perder o apetite, né? Começa a acumular corpos cetônicos, esses corpos cetônicos têm caráter ácido, eles têm potencial tóxico para o organismo, e aí esse animal, ele vai tender a comer mais volumoso do que o concentrado. Então, basicamente, cai pela metade a ingestão de matéria seca desse animal, que já está diminuída. Se esse animal tiver sinal clínico neurológico, esse animal vai ter olhar fixo, pode ficar letárgico, pode andar em círculos, apresentar incoordenação, apresentar espasmos. Esse animal pode ter uma cegueira parcial, que a gente chama de cegueira cortical ou uma urose, né? Então, o animal ele tem reflexo pupilar presente. Se você for com uma fonte de luz perto da pupila, ela vai fazer um reflexo de miose, mostrando que esse animal não tem uma cegueira total, não tem alteração do terceiro par de nervo craniano, porém, ele não está fazendo a imagem lá no encéfalo, então ele está com alteração cortical. Isso acontece muito também, né, no polencefalomalácia, que geralmente é por deficiência de tiamina, ou intoxicação por chumbo, ou herpesvírus tipo 5, enfim, mas todas essas causas de polencefalomalácia a gente também encontra a maurose, que acaba sendo um diagnóstico diferencial nesse quadro, tá? Nós também podemos observar comportamento alterado, animal com hiperestesia, então aquele animal que está muito hiperreflexivo, tá? E até delírio, o animal apresentar alteração de comportamento como agressividade também. E aí, pessoal, nós conseguimos sentir no odor expirado o cheiro de acetona, parece que alguém está tirando esmalte perto da gente, né? Então, tanto quando o animal urina, quanto no hálito, no odor, no ar expirado, a gente consegue sentir esse odor específico de acetona. O animal ele vai ter diminuição na produção de leite e também na score corporal, porque esse animal vai começar a quebrar gordura, então ele vai começar a perder peso, né? Também diminui a produção de leite, como eu falei para vocês. O animal pode ficar oscilando entre momentos de apatia e excitação. Como esse animal não está comendo, as fezes vão ficar mais ressecadas e mais firmes, né? Esse animal vai tender a não se movimentar, geralmente deita, não quer levantar. E aí, se a gente auscultar, a movimentação ruminal vai estar diminuída, e se a gente observar, esse animal não vai estar mastigando, né? E um veterinário que eu fiz estágio lá no Paraná, ele falava, gente, a alma do bovino é mastigar, então se olhar para a vaca, ela não está mastigando, a gente está com algum problema, né? Aqui, pessoal, deixa eu colocar aqui para ver se tem passar. Peraí. Tem que mudar aqui para mãozinha. Eita. Deixa eu ver se vai dar certo. Olha só, pessoal. Então, esse é um vídeo que tem no YouTube, do professor Diomedes Barbosa, tá? Vocês percebam como essa vaca, ela tá andando meio tropicando, parece que ela tá bêbada, né? Tá com o andar incoordenado. Ela tá olhando pro nada e tá seguindo em frente. Olha, tá até fazendo, não faz a postura de micção, o animal tá eliminando urina. Tá com o olhar bem esquisito, né? Não é um olhar fixo. E atento, né? Ela nem tá vendo onde ela tá pisando. Veja, quase que ela caiu. Então, é um animal que... E aí, pessoal, essa prova aqui, a gente já vai ver, chama teste de Rotera, né? Que é quando faz essa alteração de coloração, né, do pozinho, significa que tem a presença de corpos cetônicos. Então, a urina, quando a gente faz a prova de Rotera e fica muito roxinho, significa que esse animal está fazendo cetonúria, tá? Então, a cetonúria confirma que esse animal apresenta uma cetose clínica, tá? Aí mostrando ela bem, com o andar bem alterado, tá? Então, pessoal, para diagnóstico, nós temos a detecção do corpo cetônico, seja ele na urina, no leite ou no sangue, tá? Então, o beta-hidroxibutirato, que é o mais comum da gente pesquisar, né? Ele é eliminado cerca de 3 a 5% pelo leite,
10% no sangue, ele estará no sangue, e 40% na urina. Então, veja o quanto o teste da urina, ele é bastante sensível, porque 40% da eliminação do beta-hidroxibutirato vai ser pelas vias urinárias, tá? E aí, pessoal, o padrão ouro, o categorizado como o melhor teste para detectar o corpos cetônicos por ser mais específico e sensível, é realmente a bioquímica sérica. Só que nós temos um grande problema, é esse kit aqui, tá, pessoal? Esse kit chamado Randox, da Rambut, é um kit importado com um custo elevadíssimo. Eu, por exemplo, tive problema na importação desse produto no meu doutorado, não consegui dosar beta-hidroxibutirato das minhas ovelhas, eu quis morrer na época. E não é todo o laboratório que tem, porque precisa de uma calibração do equipamento, enfim, não é um teste que se faz de rotina, a menos que seja um centro de pesquisa. E aí a gente vê, quando temos aí de 10 a 20 miligramas por decilitro, nós estamos diante de uma cetose subclínica, e mais do que 30, uma cetose clínica. Porém, nós temos a facilidade aqui nos bovinos de ter um aparelhinho chamado Ketovet, que é esse aparelhinho aqui, muito semelhante a um medidor de destrose em humanos, né, um glicosímetro, né, que mensura o beta-hidroxibutirato em milimol por litro. Então, quando a gente tem de 0 a 1,2, a gente tem normalidade, tá? Então, essa vaca aqui, por exemplo, está com a quantidade normal de beta-hidroxibutirato fisiológica. Se 1,2 a 5, a gente já categoriza cetose subclínica, mais do que 5, a gente já categoriza cetose clínica. A gente também pode utilizar, pessoal, esse aparelho aqui, que chama um Optimum Exceed, que é um mensurador de cetona humano, tá? E ele tem um bom índice de correlação. Inclusive, em pequenos ruminantes, o Ketovet, ele é específico para vacas, a gente não recomenda o uso em cabras e ovelhas, porém, esse humano pode ser utilizado tranquilamente. E aqui nós temos, obviamente, um custo de mensuração muito menor do que o padrão sérico da bioquímica, tá? Uma gotinha de sangue apenas, você coloca aqui e ele já dá o resultado em poucos segundos. Então, pessoal, em grandes leiteiras, o monitoramento de cetose, ele é realizado com Ketovet em todas as vacas no período pós-parto, tá? Para exatamente identificar a vaca que está iniciando, chega ali no 1,2, essa vaca com certeza já vai receber um drainage via oral, por exemplo, né, que é uma grande suplementação via oral, como se fosse um caldão, um sucão, né, de energia para essa vaca, para que ela não desenvolva cetose, consequentemente, ela não diminua a produção de leite. E aí a gente tem também, então, como eu mostrei, a prova de Rutera, que é quando você coloca, né, a urina em contato com um nitroprusiato de sódio, quando ele faz essa coloração arroxeada, significa que também tem mudança de pH, e consequentemente, esse animal tem cetonúria, tá? A gente também pode utilizar, pessoal, a fitinha de bioquímica, de exame químico, que é humano, mas a gente utiliza na patologia clínica para urinálise, que é o Combur teste, tá? Então, nós vemos aqui, mergulha, né, num tubo Falcon aí a urina, ou então simplesmente pinga, né, com uma pipetinha Pasteur, urina do animal aqui, deixa escorrer na fitinha toda, e aí compara com o gabarito do frasquinho. Então, pessoal, exatamente nessa linha aqui, ó. Então, quando nós vemos, né, rosinha, bem clarinho, significa que esse animal não tem cetose, porque ele não está fazendo cetonúria, né? Se a gente viu que 40% do beta-hidroxibutirato é eliminado pela urina, se o animal tiver cetose, vai ter marcação aqui. Já esse aqui tem apenas uma cruz, já esse aqui tem duas cruzes. Enquanto mais roxo, maior é a concentração de cetona na urina, que fisiologicamente deveria ser negativo. Então, pessoal, qual que é o tratamento para esse animal, né? Primeira coisa, obviamente, você vai fazer a correção da dieta, né? Você vai pensar no balanceamento da dieta para esse animal. De via de emergência, se o animal tiver com cetose clínica, esse animal precisa receber glicose via intravenosa, né? Na maioria das vezes, em vacas, a gente usa concomitante
a correção intravenosa com a correção via interal, né, que é muito mais barata, né, então aqui é o Drench que eu falei para vocês, fazendo por sonda esofágica no animal, então é realmente uma suplementação energética. Podemos também trabalhar com propileno glicol, que é um precursor de propionato para esse animal, então a resposta aí quanto à produção de energia é muito, muito benéfica, tá? O propileno glicol tá em torno aí de uns R$100 mais ou menos o litro, então não é muito barato. Podemos também trabalhar com a glicerina, tá? E aí, em casos graves, nós podemos também trabalhar com a aplicação parenteral de corticoide, da dexametasona, a gente pode fazer aí 40 miligramas por animal, contabilizando aí que a maioria das formulações veterinárias é 2 miligramas por ml, nós vamos fazer 20 ml por vaca de dexametasona via intravenosa ou via intramuscular. A dexametasona, por ser um corticosteroide, ele vai provocar hiperglicemia, tá? Então, por isso que a gente pode trabalhar. Além disso, então, como eu falei, a glicose intravenosa, né, a gente pode fazer aí 2, 3 dias, associado uma reposição hídrica e equilíbrio ácido básico, então eu considero primordial fazer pelo menos ringer lactato nesse animal, tá, para você corrigir aí, se você tiver como realizar um exame gasométrico e mensurar o bicarbonato desse animal, diante de uma acidose metabólica que pode ser instalada em casos mais graves, você pode repor também bicarbonato. E aí, pessoal, tá aqui o tópico da insulina protamina zinca, que é a insulina NPH, a gente pode fazer também de acordo com a necessidade, porque muitas vezes você faz a glicose intravenosa, porém daí o animal não tem tempo de secretar insulina pelo pâncreas, e aí esse animal vai ficar com hiperglicemia de rebote. Então, ele não consegue captar essa glicose. Lembrando que esse animal também precisa da questão da fluidoterapia para também ter uma fonte de potássio, porque sem potássio, né, não tem a entrada da glicose na célula. Então, para a insulina agir, ela precisa de potássio. Se não tiver potássio, ela não vai captar a glicose. E também é bacana a gente fazer a suplementação nessa vaca com vitamina B12 ou complexo B e também cobalto. E aí, o cobalto a gente coloca através da suplementação de sal mineral específico para a espécie, de boa qualidade, não tem como você fazer exatamente o cobalto isolado. Você geralmente acaba colocando no Drench um pouco de sal mineral, que o animal não estava querendo lamber devido à diminuição de apetite, você faz aí forçadamente por via oral. E aí, a prevenção da doença, pessoal, é realmente você balancear a dieta, pensando na densidade energética, ou seja, o animal ele precisa comer menos, porém, aquele pouco que ela come no final da gestação e início da lactação deve ser suficiente para suprir a demanda energética dela, né? O tanto de fibra que você vai estimular esse animal. Não adianta você dispor de um feno ruim, ou então um pré-secado ruim, ou de um pasto ruim. Por quê? Porque ela não vai conseguir comer muito. Então, o tanto de fibra que ela ingerir precisa ser de boa qualidade, para que ela mantenha a microbiota ruminal ativa, né? Para que ela tenha também uma fonte de gordura e de proteína bruta adequada. E aí a gente sempre precisa focar quanto ao score de condição corporal. Evitar a vaca muito magra e evitar a vaca muito gorda. Então, nós devemos focar nesse entremeio aqui. Nós focamos, então, numa vaca que tem aí uma condição corporal em torno de 3, 3,5, porque é uma vaca que não vai te dar problema no período pós-parto, né? Então, como é que a gente avalia a condição corporal? Pelo vazio, né, que a gente já vê o arco costal, a gente olha também em relação à fossa paralombar esquerda e direita, né, o animal não deve ter esse afundamento, mas também não ficar liso como essa vaca com score 5. A gente observa também aqui as apófises transversas, em a linha aqui de tuberosidade ilíaca, as apófises transversas aqui tá parecendo um piano, né, então isso não é desejado, mas também isso não é desejado a gente nem observar, né, então esse seria o ideal.
Aí aqui olhando também a profundidade de garupa, o vazio, como eu falei para vocês, né? A inserção da cauda, tá? Não deve ser assim, mas também não deve ser assim, tá ok? Isso também o animal vai ter, com maior quantidade de gordura, o animal muito provavelmente vai ter um parto distóxico, que não é desejado, né? E além disso, pessoal, nós podemos lançar mão de outras formas, como a adição de ionóferos na dieta, tá? Que um exemplo mais comum é a monenzina. Melhora a condição de digestibilidade, fazendo com que o animal tenha aí uma maior produção de relação de propionato em relação ao butirato, só que aí a gente tem que pensar que pode diminuir um pouco a gordura no leite, então a gente tem que lançar a mão de outras fórmulas para poder manter isso, né, manter a qualidade do leite. Podemos também fazer a aplicação do BST, né, que estimula a produção de leite, consequentemente o animal vai ter um estímulo no aumento de consumo de matéria seca e acaba diminuindo a produção de corpos cetônicos e também de ácidos graxos livres. Porém, visualizar se isso é permitido ou não, né? E sempre monitorar o rebanho. Então, como eu falei para vocês, aquelas grandes leiteiras acabam realizando esse monitoramento através do Ketovete, por cada fitinha custa um e pouquinho, não é caro, e você deixa de ter o prejuízo econômico. Então, muitas vezes é realmente o indicado, tá bem? Então, pessoal, como consideração final, fica aqui que nós precisamos bater, né, aí atrás da produtividade de leite, a gente precisa correr atrás disso para esse produtor ter maior rentabilidade, né, uma vaca, muitas vezes, que produz 90 quilos no dia, ela come a mesma coisa do que a vaca que produz 30 litros no dia, né, então a gente precisa correr atrás de manipulação genética, de melhoramento e também de condição nutricional para essa vaca, porém, sempre mantendo um bem-estar animal, né? Então, uma vaca que ela tem conforto é uma vaca que vai ter produção, gente. Se essa vaca não tiver conforto, se ela não tiver um lugar para deitar, para ruminar, para descansar, ela vai refletir isso no seu tanque de resfriamento. Então, isso a gente tem que colocar com muita ciência, né, para esse produtor, tá bem? Eu estou aí aberta a dúvidas, eu agradeço desde já a atenção de vocês, deixo aqui os meus contatos, tá? O meu e-mail institucional, deixo aqui o Instagram do meu grupo, o Gerum, e também o meu Instagram profissional, e deixo o convite para vocês amanhã participarem da palestra da professora Viviane. Essa semana, então, teremos a palestra com ela. Na semana que vem, a gente não vai pular a semana que vem, não, porque geralmente a gente está fazendo as terças-feiras quinzenalmente, né? Só que na semana que vem a gente já vai ter a palestra do professor Evandro Ferreira, falando de confinamento de cordeiro, que é da Exalc. O professor Evandro tem uma vasta experiência na área, e também deixo o convite para vocês aí, tá certo? Então, muitíssimo obrigada, e vamos ver se vocês têm alguma pergunta aí, ou entenderam tudo ou não entenderam nada, né? Vamos lá. Muito obrigada, professora. A palestra é excelente, creio que foi de grande valia para todos nós. Muito obrigada por aceitar o convite, né? E também por ministrar a palestra para a gente. Imagina, eu gosto muito desse assunto, né? Vocês viram que eu falo muito, mas assim, é algo que é muito corriqueiro, tá, gente? É muito comum mesmo, e como diz o ditado, melhor prevenir do que remediar, né? Então, o monitoramento do rebanho, você traçar, né, manipular realmente o manejo nutricional desse animal, com certeza vale muito a pena, né? Porque você vai conseguir aí ter o afeto do produtor, que vai ver que ele não vai estar tendo prejuízo. Então, você vai manter o seu emprego. Então, realmente é melhor prevenir do que remediar, entre tantas outras doenças que a gente estuda, tá? Tá certo, professora. Tem algumas perguntas nas mensagens do chat. A Deixa eu ver aqui. Fernanda mandou
uma pergunta. Ah, achei aqui. Aham. Ah, tá. Fernanda, os melhores dias para ela tá perguntando, né, para monitorar a cetose nas fazendas de forma estratégica, né? Os melhores dias para realizar o teste, pessoal, é realmente a partir aí de uma semana no pós-parto, né? Como eu falei, a gente tem aí a maior prevalência do 8º dia até a 6ª semana, né? Então, do 8º até aí 45 dias de pós-parto, nós temos a maior prevalência da cetose. Então, se a gente pegar aí, né, 2 semanas, eu categorizo assim, vacas muito gordas, com 7 dias de pós-parto, você tem que monitorar. Claro que avaliando também, né, se essa vaca tá normal, se ela tá comendo bem, se ela tá ruminando, como é que tá a produção de leite dela, né? Agora, obviamente, se essa vaca deitou, se essa vaca não está comendo, se essa vaca não está produzindo nada de leite lá pelo 3º, 4º dia, aí você tem que também fazer o monitoramento dela, porque muito provavelmente ela não está comendo por causa de outra coisa. Como eu falei, o combo da fase de transição da vaca leiteira, gente, ele é muito comum. É difícil quando a gente vê uma doença isolada, né? A vaca que ela tem retenção de placenta é porque ela tem hipocalcemia, ela tá com hipocalcemia muito provavelmente porque ela tá com cetose também, depois ela vai ter deslocamento de albumase também, porque aí ela tá com quadro imunológico deficitário, ela vai ter broncopneumonia. Então, gente, esse combão acontece e muito, tá? Então, assim, de via de regra, se tá correndo tudo bem, primeira semana você vai tocando. Segunda semana é legal fazer umas amostragens de forma estratégica para poder verificar se esses animais não estão com beta-hidroxibutirato elevado, porém de forma subclínica. Que aí é que pega o prejuízo mesmo, porque você não tá vendo a vaca ruim. A vaca que tá ruim, a vaca que tá mal, tá deitada, tá com o olhar triste, tá apática, você já vai lá e averigua. Você já consegue tratar. O problema é aquela vaca que tá bem, tá ruminando, tá produzindo leite, tá indo tranquila, tá caminhando bem, tá indo, seguindo bem. Daí lá para uns 10 dias pós-parto, você vai ver o beta-hidroxibutirato dela já tá lá no 4,5. Aí você fala, opa, ela precisa de uma sondagem esofágica aí para receber um drainage pelo menos, né? Ou uma glicose intravenosa, ela precisa de suplementação, tá? Certo, professora. O Daniel Oliveira perguntou se mesmo em cetose subclínica aparece o beta-hidroxibutirato nos exames de urina, sangue e leite. Daniel, ele parece sim, tá? Especialmente na urina, tá? Então, assim, eu gosto de falar, né, para o colega que vai para o campo, ter tanto um Ketovec na maleta, quanto o Combur teste, porque daí essa vaca urinou, você pinga ali na fitinha e já vê se está tendo pelo menos uma cruz, 2 cruzes de cetonúria, tá? O animal que ele está subclínico, ele também vai apresentar cetonúria, tá? Então, por mais que a cetose não apresente sinais clínicos, se ela for subclínica, ela já vai ser detectada nos testes de urina e de sangue. O leite, ele pode dar falso negativo nesse momento, tá? Então, eu sempre recomendo ou a urina ou o sangue. Certinho. O Samuel pediu para explicar um pouco mais sobre a relação insulina-glucagon das vacas. Tá, na verdade, Samuel, essa relação insulina-glucagon, ela acontece em todos os ruminantes, né? A relação que seria assim, ó, sobe a insulina, a produção de glucagon tá baixo. É o que eu expliquei depois de a gente se alimentar. No momento pós-prandial, né, depois de você comer, a insulina vai ser secretada porque você faz hiperglicemia, já que a gente absorve a glicose diretamente da alimentação, né? Tô falando isso do ser humano, que fica mais fácil de você entender. Então, o pâncreas vai lá, pum, secreta insulina, para que você não tenha um pico de glicemia e mantenha a hiperglicemia, que isso também não é desejado, que é o que acontece no diabetes mellitus, né? A pessoa que ela é diabética, ela não consegue mais secretar insulina, então ela fica fazendo hiperglicemia, que não é desejado, isso é patológico. Uma vez que o pâncreas secretou insulina, o que vai acontecer com a glicose? Ela vai ser estocada nas células, e aí a gente tende a normoglicemia, certo? Quando a gente tá com fome,
né? Tá aqui, a gente ainda não jantou, tá todo mundo com fome, almoçou meio-dia, não comeu mais nada. O nosso pâncreas está entendendo assim, nossa, tá faltando energia, tá faltando glicose na corrente sanguínea. Eu preciso produzir glucagon, porque eu preciso retirar a, a, a glicose que está estocada nas células e colocar na corrente sanguínea, porque senão eu vou desmaiar, senão eu vou entrar em status hipoglicêmico. E nesse processo, nós também temos quebra de gordura, tá? Por isso que a gente fica com o odor, que eu falei para você, aquele odor de fome na boca, é o beta-hidroxibutirato sendo produzido. Se você ficar uma semana sem comer, você também vai entrar em cetose, né? E quanto mais gordura você tiver, mais gordura você vai quebrar, né? E aí entra nessas maluquices de jejum intermitente, jejum, essas coisas, é tudo para a gente fazer cetogênese, pessoal, né? Então, a cetogênese é uma boa forma da gente quebrar gordura e emagrecer, tá? Agora, o que acontece no ruminante? À medida que, né, a glicose ela não é absorvida diretamente da dieta, se o animal não está comendo bem, né, o fígado já está entendendo que ele está naquele processo de quebra de gordura para obter energia. Então, o que, que acontece? Não tem a secreção de glucagon de prontidão diante de uma hipoglicemia, como acontece, por exemplo, em nós seres humanos. Então, por isso que ela tem uma relação, a relação insulina-glucagon no ruminante, ela é diminuída, porque não significa que quando aumenta um, abaixa o outro, né? Para o pâncreas, ele produzir glucagon, ele tem que estar diante de outro processo. Por quê? Porque a glicose, ela não é obtida diretamente da dieta, ela tem que ser manipulada no fígado através do propionato. Se não tiver propionato, não vai ter o processo de gliconeogênese no fígado, portanto, não vai ter absorção de glicose, não vai ter esses precursores de glicose que serão utilizados pelas células. Essas células não vão ter a captação de glicose. E quem capta é a insulina, né? E quem retira é o glucagon. Só que no processo que o animal está em balanço energético negativo, ele está quebrando gordura, né, para obter energia, produzindo corpos cetônicos, o glucagon ele não vai atuar. Por quê? Ele vai ter a retroalimentação negativa em cima da insulina. Então, a partir daqui, à medida que tem a produção de corpos cetônicos, né, o organismo entende, opa, estou com glicemia ok, eu vou estar ok quanto à minha glicemia, aí eu tenho uma hiperglicemia. Quando eu tenho hiperglicemia, o pâncreas entende, nossa, eu preciso estocar, produz insulina. A insulina faz o quê? Pum, cai a glicemia de novo. O que acontece? O animal entra de novo em hipoglicemia, quebra mais gordura para obter energia, produz corpos cetônicos, o animal fica continuamente nesse ciclo vicioso. O que acontece? O glucagon ele não vai atuar de forma eficaz, como acontece em nós seres humanos, para retirar a glicose que está estocada, mesmo porque nem há mais glicose estocada. E a glicose, ela não é estocada de forma bonitinha, pronta, como acontece, por exemplo, nos seres humanos, porque precisa dessa metabolização hepática, precisa desse processo de gliconeogênese que vem desde lá da microbiota, da fermentação de carboidratos lá pela microbiota, para ela poder ser aproveitada por esse ruminante. Então, por isso que a gente fala que a relação insulina-glucagon, ela é diferente. Isso é bem complexo mesmo, isso é fisiologia pura, eu não sei se eu consegui fazer você entender, Samuel, se você não tiver entendido, você me fala. Mas é bem diferente do que acontece em nós, seres humanos, tá? Porque o animal fica continuamente retroalimentando. Então, ele produz corpos cetônicos, aumenta a glicemia, a insulina vai ser secretada, guarda essa energia, e aí volta a quebrar gordura de novo, produz corpos cetônicos de novo, produz insulina de novo, e aí, na verdade, não vai ter o glucagon retirando a energia da célula e colocando na corrente sanguínea para ser captada. Então, a grande questão é essa, que o glucagon ele não tem a mesma efetividade num processo de hipoglicemia como tem no caso de seres humanos e de carnívoros, tá? É isso que acontece. Não sei se você entendeu. Certo. O João Pedro, ele perguntou se deveríamos fazer monitoramento de em torno de quantos por cento do lote de pós-parto.
Olha, João Pedro, depende de quantas vacas você tiver. Se você tiver, é o que eu falo, você sempre tem que começar pelas de score corporal mais sensíveis, né? Então, as mais magras e as mais gordas são mais predispostas a ter cetose, especialmente as mais gordas. Se você tiver 30 vacas, você pode fazer de metade. Agora, se você tiver de 100 vacas, você pode escolher fazer de 10%. Sempre acompanhando, pelo menos 10% você tem que fazer. E sempre acompanhando o sinal clínico, sempre acompanhando a produção de leite, né, desses animais. Então, assim, obviamente, você vai ter que ter sempre esse contato íntimo aí, quanto a uma planilha, né, a escrituração desse animal, quanto que ele está produzindo, e aí, em torno de 2 semanas no pós-parto, é bacana você avaliar, pelo menos aí, as vacas de maior condição de score corporal, e avaliando clinicamente. E aí depende de quanta vaca você tem, né? É o que eu falei, pelo menos 10%. Mas se você tiver 50 vacas, você pode fazer de 25 vacas com tranquilidade, que isso não vai ser custo nenhum exacerbado para você, tá? A Brenda perguntou: o ketovete é mais preciso em relação ao aparelho Freestyle? Tem diferença nos valores de referência? Não, Brenda, não. No caso de vaca, você pode utilizar o ketovete com tranquilidade, tá? Como eu falei, ele é específico para vaca. Eles estão até desenvolvendo, acho que para caprinos, eu acho que eles já lançaram, mas para pequenos ruminantes não utiliza o ketovete, porque eles podem superestimar o beta-hidroxibutirato, tá? Isso tem vários trabalhos já na literatura, alguns colegas já falaram que tem confiabilidade quando tem correlação positiva ao teste de bioquímica sérica, quando o animal, por exemplo, tem cetose mesmo, tá? Agora, quando o animal tá normal, às vezes ele superestima, então não é legal usar. Em relação aos valores de referência, é a mesma coisa, ambos medem o beta-hidroxibutirato em milimol por litro, então é a mesma coisa. Você pode utilizar tanto um quanto o outro, que são eficazes. Tá? Aí vale a pena você colocar o ponto, né, de custo, às vezes você consegue comprar fitinhas do Freestyle com maior facilidade, tá? Promoção na Drogazil, daí você compra o do Freestyle, né? Agora você entra lá no site, consegue direto com o fornecedor do Ketovete, às vezes você comprar 1000 fitinhas, você consegue desconto. Aí vai em questão de custo-benefício, tá? Mas em relação à eficácia, ambos são bons. Pode usar. O Samuel falou aqui, agora ficou mais claro. Ah, estou vendo aqui. Que bom, Samuel. A Fernanda perguntou se administrarmos altos níveis de glicose parenteral pode agravar muito a relação insulina-glucagon e piorar o quadro de cetose? Não, na verdade, assim, você não vai piorar o quadro, não. O que pode acontecer é o animal manter a hiperglicemia, porque como você vai estar subsidiando daí agora em tratamento esse animal com uma glicose pronta, que a célula vai poder utilizar de prontidão, o que acontece? Muitas vezes você necessita fazer uma aplicação também de insulina NPH para que aí essa glicose seja estocada, esse excesso de glicose seja estocado, né? Para que esse animal não fique em hiperglicemia, né? Porque isso também pode ser tóxico, tá? Mas em relação à insulina glucagon, não vai ter prejuízo. É somente pensando que você muitas vezes tem que subsidiar, tem que aplicar uma vez aí a insulina, para que esse animal deixe de ficar hiperglicêmico. Tá? Só que em relação à produção de corpos cetônicos, à medida que você fornece glicose por via parenteral, esse animal interrompe a quebra de gordura, porque daí ele já vai ter a glicose pura, né? Porque você faz destrose 50% intravenosa, diluída, de repente, em ringalactato, né? Você vai diluir no soro fisiológico não indico, porque como os corpos cetônicos têm caráter ácido, o animal pode estar numa acidose metabólica, tá? Então, eu prefiro utilizar o Ringer lactato. E aí você dilui, inicialmente você pode fazer um bolus de glicose, tá? E depois você pode fazer aí pelo menos um fluido de reposição para esse animal com 2,5% de glicose, para não estimular a diurese também, porque senão você também estimula esse animal urinar muito e aí acaba desidratando. Então, isso que você está repondo por via veia, o animal está eliminando via rim.
Então, à medida que você fornece a glicose pronta, esse animal, ele interrompe o processo de cetogênese, ele para de quebrar gordura. E aí você só faz a insulina para realmente deixar de ficar hiperglicêmico, tá? Então, não tem problema quanto a isso. A Brenda perguntou, e em relação à alimentação durante o tratamento, como prosseguir para evitar que o animal retorne ao estado de cetose? E o cálcio tem Perfeito. alguma relação também? Muito boa pergunta, Brenda. A alimentação, como eu falei no finalzinho, você tem que trabalhar com densidade energética elevada, ou seja, esse animal ele não vai ter uma condição de ingestão de matéria seca muito grande, devido a esse processo de pós-parto, relação hormonal. Então, você vai ter que subsidiar com um concentrado que tem uma quantidade de carboidrato adequada, de gordura adequada, de proteína adequada, fazendo com que essa vaca consiga comer pouco, mas esse pouco vai conseguir manter ela, vai conseguir, através da microbiota ruminal, degradar esse alimento e produzir energia, tá? Em relação ao volumoso, você precisa fornecer fibra de boa qualidade, então não é quantidade de fibra, e sim qualidade de fibra, tá? Então você precisa, se esse animal vai comer feno, precisa ser um feno de boa qualidade, não uma palhada seca, né? Se você vai trabalhar com pré-secado, se você vai trabalhar com uma silagem, precisa ser uma boa silagem, tá? E aí você vai adicionar, sim, concentrado nessa dieta, para que esse animal tenha mais fonte de energia. E aí sempre com equilíbrio, né? Com equilíbrio de quantidade de carboidrato, para que esse animal também não desenvolva, por exemplo, uma acidose lática ruminal, né? Você não vai do nada, né, colocar uma tonelada de amido de milho para esse animal comer, né? Farelo de milho, o animal precisa de amido, a professora falou, então vamos colocar aí 20 quilos de farelo de milho para ela comer, mais 20 quilos de farelo de soja. Não é assim, gente. Tudo tem que ser a adaptação. Mas você vai manipular essa dieta, porque é exatamente aí a necessidade de produção de leite dela é imensa em relação à necessidade de energia, né? Então, você tem que colocar uma dieta que tenha um concentrado, mas que tenha um volumoso de boa qualidade. E o cálcio, pessoal, tem direta relação, tá? Então, sempre que a gente vai fazer uma fluidoterapia, seja intravenosa, seja via oral, é recomendado, via oral, você pode adicionar, né, o calcário calcítico mesmo, ou então um carbonato de cálcio, também nesse líquido, ou então, e via intravenosa, eu também adiciono 1 ml por quilo de cálcio, de borogluconato de cálcio. Muitas vezes, pessoal, como eu falei, uma coisa está associada à outra. Então, assim, sempre que eu for fazer uma reposição de glicose, né, num animal que está com suspeita de cetose, aí no momento pós-parto, eu adiciono cálcio. Tá? Você coloca diluído naquele fluido que vai ajudar pra caramba. O ringer lactato ele já tem cálcio, mas é muito pouco. Então, é recomendado associar. Se você fizer diluído, lento e por via intravenosa, mal não vai fazer. E muitas vezes vai ajudar o processo de contratilidade de musculatura lisa, em relação à eructação. Esse animal que não está comendo legal, muitas vezes já vai estar com o rumen bem diminuído, então vai ajudar também quanto à motilidade ruminal, vai voltar, ajudar esse animal voltar a comer. E outra coisa que eu gosto muito de fazer em qualquer coisa em ruminante que faça esse animal parar de comer, transfaunação. Né? Então, você colher líquido ruminal de um animal saudável e transfaunar, né? Na verdade, essa palavra ela é errada, né, gente? Porque não é fauna ruminal, né? A gente fala isso já virou sistemática, né? Mas é microbiota ruminal. Então, você colhe o líquido ruminal e transfere para outro animal doente, que vai ajudar e muito a repor essa flora. E à medida que você repõe essa microbiota, você também vai ajudar ao processo digestivo. E aí o cálcio atua muito nisso, né, de forma a contrair qualquer musculatura, não só a lisa como esquelética, né, o animal se movimentar, ir até o coxo, isso ajuda muito. Então, eu sempre faço a reposição de cálcio também. E aí você pode trabalhar com essa dose, tranquilamente, 1 ml por quilo de borogluconato de cálcio. Certinho, professora. Se alguém mais tiver alguma pergunta, quiser falar pra gente.
Fiquem à vontade. Bom, se ninguém tem mais nenhuma pergunta, fora os vários elogios, né, que tivemos no chat. Obrigada, eu reforço gente. o agradecimento em nome do grupo pela excelente palestra. E é isso, muito obrigada. Eu que agradeço a atenção de vocês, gostei muito que vocês perguntaram, é isso aí, né, estão num bom caminho, e me mantenho à disposição para futuras contribuições.